Olá, como vai? Eu sou o missionário Marcelo Souza, da Comunidade Católica Mãe do Redentor, e eu quero convidar você para nos próximos 30 minutos ouvir a Palavra de Deus, porque está entrando no ar mais um programa Resgate. Como vai você, sua família, sua história de vida? Estamos juntos mais uma vez no programa Resgate. É um prazer imenso, eu queria agradecer a Deus pela sua vida, pela sua audiência, pelo seu carinho, porque todo domingo e segunda-feira, aqui no canal 6 da NET, você está conosco, sendo abençoado pela Palavra de Deus. Sou muito grato a Deus pela sua vida e pelo tempo que você tem dedicado a ouvir, assistir o nosso programa. Durante todo o programa você vai ter algumas informações que aparecem aí na tela da sua TV, como o site da nossa comunidade, mãedoredentor.com.br, e também você vai ter informações para você enviar a sua pergunta, porque a partir dos próximos programas, eu acredito que já para o mês que vem, né? Temos ainda mais uns 3 programas sem essa participação sua, porque muitas pessoas estão entrando em contato conosco pelo nosso site e fazendo perguntas. E seria muito interessante que nós pudéssemos ajudar de alguma forma, aconselhando, dando uma direção, aquela direção que vem de Deus, porque o conselho é um dom do Espírito Santo. Então, durante o programa, você vai ver aí o contato, né, o nosso e-mail, missionariomarcelosouza@gmail.com. Mas também você pode fazer isso pelo site da comunidade. Só você ir lá no Fale Conosco, um daqueles links, você vai no Fale Conosco, você digita ali a sua pergunta. Agora veja bem, eu não vou responder questões doutrinárias. Isso você vai perguntar lá para o seu padre ou para o seu pastor. Nós vamos para uma experiência empírica, uma experiência mais do dia a dia, uma experiência mais concreta. Então, problema com seus filhos, uma orientação do seu casamento, algo que possa mudar definitivamente a sua vida. Está bem? Então, durante todo o programa você vai ter essa informação. E aí eu acredito que daqui a uns 3 programas ou 4 programas, a produção vai selecionar e nós vamos responder as perguntas, sempre no finalzinho, né? Eu faço aí 20 minutos de pregação e os últimos 10 minutos, aproximadamente, eu respondo, precisa ser também bem rápido, né? bem objetivo, por causa do nosso tempo. Queridos, nós vamos ler a Palavra de Deus, porque a Bíblia é a Palavra de Deus, é ela que norteia o homem, ela é a bússola que mostra para o homem o caminho que deve seguir. Então, aqui está a minha regra de vida, o meu livro, a bula para que eu tenha uma boa vida, uma vida tranquila ao lado de Deus. Não que os outros livros não sejam bons, mas só vão fazer efeito se estiverem acompanhados da Palavra de Deus. Eu quero ler para vocês o Evangelho de São João, capítulo 5, conta uma história muito interessante, a história de um paralítico que estava sentado na beira de uma piscina e ele precisava de ajuda. Preste bastante atenção no texto, é um texto muito fácil. Houve uma festa dos judeus e Jesus subiu a Jerusalém. Há em Jerusalém, junto à Porta das Ovelhas, um tanque que tem 5 pórticos. Nesses pórticos, havia um grande número de enfermos que sofriam, de cegos, coxos e paralíticos, que esperavam o movimento das águas, pois de tempo em tempo um anjo do Senhor descia ao tanque e a água se punha em movimento. E o primeiro que entrasse no tanque, observa o detalhe, somente o primeiro que entrasse no tanque, depois que o anjo agitava a água, ficava curado
de qualquer doença que tivesse. Estava ali um homem enfermo, havia 38 anos. 38 anos esse homem doente, paralítico. Vendo-o deitado e sabendo que já havia muito tempo que estava enfermo, Jesus fez uma pergunta: queres ficar curado? O enfermo respondeu: Senhor, eu não tenho ninguém que me ponha no tanque. Quando a água é agitada, enquanto eu vou, outro já desceu antes de mim. Ordenou-lhe Jesus: levanta-te, toma o teu leito e anda. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Amados, essa passagem, ela toca o meu coração e toca o seu coração, porque nós vamos separar 3 situações. 3. Primeira, esse homem não pediu que Jesus o curasse. É interessante porque, na grande maioria, as pessoas pedem a Jesus: Filho de Davi, tem piedade de mim. Senhor, cura o meu filho, cura minha filha. Senhor, teu servo está doente, teu amigo está doente. Neste caso, Jesus apenas olha para o homem que está sentado à beira da piscina e ele não pede ajuda, mas Jesus, que tudo sabe e somente ele sabe todas as coisas, somente Deus é onisciente, onipresente e onipotente. Somente Deus. Sabendo Jesus que ele estava há 38 anos naquela situação, ele então pergunta para o paralítico: se você quer ficar curado? Perguntou Jesus. O enfermo então dá uma resposta muito triste. O segundo ponto que a gente destaca, ele diz assim: Senhor, eu não tenho ninguém. Demonstra um perfil de uma pessoa solitária. Senhor, eu não tenho ninguém que me coloque no tanque. Porque quando a água era agitada, o primeiro que chegasse lá era curado. Ele, por ser um paralítico há 38 anos, você imagina a dificuldade de chegar até o tanque. Então, ele estava só, já não tinha família com ele, não tinha também amigos, não tinha ninguém que o socorresse naquele momento. Então, toda vez que ele se aproximava do tanque, alguém chegava primeiro. Então, o segundo ponto que a gente destaca é que esse homem não tinha ninguém por ele. 38 anos de solidão. Depois, Jesus ordena a ele: levanta, toma o teu leito e anda. Há uma ordem de Jesus a partir de um desejo do coração daquele homem. Jesus perguntou: você quer ficar curado? Ele disse que queria, mas ele também colocou o problema dele: eu não tenho condições porque ninguém me coloca lá. Jesus dá uma ordem: levanta e anda. E o paralítico levantou e andou. Agora eu quero falar para você que toda vez que há um movimento das águas, há um mover das águas, quando você chega, alguém já está na sua frente. Eu escrevi um artigo que eu mandei para os sócios da comunidade Mãe do Redentor há algum tempo, e eu dizia assim: esse anjo não era bom. Ele podia ser mais ou menos bom, não muito bom, porque ele só alcançava uma pessoa. Mas Jesus, quando chegou ao templo, ele estava no início do ministério dele, capítulo 5, Jesus ficou observando aquele homem e viu que as possibilidades dele, provavelmente, e daí eu posso dizer que eu estou conjecturando, e sem ferir a Bíblia nem a teologia, eu posso dizer que Jesus se compadeceu daquele homem, porque de todos os que estavam ali, foi o que mais chamou a atenção do Senhor, porque ele não tinha ninguém que o colocasse para ser curado. Então, o anjo não era muito bom, só um pouquinho. Ele balançava as águas, o primeiro que chegava era curado. Jesus fez mais, porque todo aquele, ele disse isso claramente,
Vinde a mim, vós todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos darei alívio. Jesus chamou a todos, ao contrário do anjo. O anjo acabou ficando para trás. E Jesus, a grande revelação do amor de Deus, se manifestou para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Em João 3, capítulo 3, versículo 16. Talvez você esteja vivendo essa situação. Talvez você esteja vivendo a situação do abandono. Toda vez que você chega, alguém já tomou o seu lugar. Você perdeu a esperança e hoje você, assistindo ao programa Resgate, você vê uma possibilidade de uma pergunta de Deus. Você quer ficar curado? Você quer realmente uma vida nova para você? Então eu quero, como homem de Deus, dar para você 3 passos muito importantes para você ter uma vida plena com Deus. Em primeiro lugar, você agradar a Deus com o seu sacrifício de louvor. Porque o que agrada a Deus não é o sacrifício rituais, mas o sacrifício descrito lá no Salmo 50, um coração contrito e humilhado a Deus, não há vez de desprezar. Então, o que agrada a Deus, o que conquista o coração de Deus, é justamente essa possibilidade, essa verdade, de se aproximar dele e dizer assim: Senhor, eu não tenho ninguém que me coloque numa situação de tranquilidade. E o Senhor, esse Jesus que nós cremos, ele toma você nos braços e traz você até aqui. Traz você até esta realidade e diz para você: toma o teu leito e anda. Você está entendendo? A situação que você está atravessando, olha, nem de longe eu posso dizer que é uma besteira, porque só você sabe o que você tem passado. Eu acho muito triste quando um pregador ou um televangelista, como eu estou fazendo, diz assim: isso é frescura, isso é uma besteira, porque a dor que você está sentindo, só você sabe. A dor de um filho que vai embora e simplesmente abandona a família, o marido que traiu, que foi embora, a situação no emprego, as injustiças que você tem atravessado. Olha, cada um sabe onde aperta o calo, cada um sabe da sua dor. Então, Jesus, que sabe todas as coisas, porque somente Ele sabe todas as coisas, ninguém mais. Somente Ele sabe de todas as coisas. Somente Ele pode estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Ele sabe do que você está passando e sabe que esta situação que você está vivendo não é para lhe causar a morte, mas tem por finalidade a manifestação da glória de Deus. É preciso que você sinta o mover das águas. Há um movimento em sua direção. As pessoas elas ficam esperando o milagre acontecer, mas perdem a preparação ou os preparativos do milagre. Eu vou dar um exemplo muito fácil de se entender. Eu estava ouvindo no meu carro um programa de entrevistas numa rádio de notícias e uma psicóloga dizia o seguinte, que as crianças de hoje, elas não acompanham mais aquela euforia dos preparativos da festa. Por quê? Porque os pais acham muito mais cômodo convidar um buffet. Olha, nada contra quem tem buffet, pelo amor de Deus, mas você contrata um buffet, você contrata um salão de festas e você chega para a hora da festa como um convidado. Eles prepararam tudo. E essa psicóloga dizia o seguinte, as crianças de hoje não curtiram o que nós, que já somos jovens há mais tempo, há alguns anos, né? Curtimos aquela coisa de ver a mãe fazer o cajuzinho, o pai comprar o refrigerante, aquela bagunça, os convidados chegando e você ainda arrumando as coisas, esse participar da grande festa. E isso pode ser aplicado também ao processo espiritual. Por quê? Enquanto eu estou caminhando para a cura, eu estou caminhando em busca de um milagre, é preciso ter sensibilidade para ver o mover das águas.
Porque o anjo não é Deus. Nenhum anjo pode ser adorado. Ninguém pode ser adorado. Somente Deus. Ninguém mais. O anjo, ele estava movendo as águas, mas ele não estava completando a obra da redenção. Então as pessoas não podiam olhar aquele tanque como o último recurso, a última chance. Era apenas um mover das águas. Era apenas um sinal de que algo maravilhoso estava para acontecer. Dou um exemplo ainda mais claro para você. Você é uma pessoa que controla a pressão e você tem pedido muito a Deus para Deus abençoar você com a sua pressão. Mas Deus não está te ouvindo, porque a sua pressão é 17 por 10, 20 por 15. Só que já tem uma semana que ela está 16 por 12. Você diz, mas ainda está muito alta. Bom, você ainda não chegou ao milagre, mas se já diminuiu um pouco, é um sinal de que Deus está movendo as águas. Você consegue entender o que eu estou dizendo? A gente quer chegar direto ao milagre, mas para chegar lá, há todo um movimento do céu ao seu redor. Olha, Marcelo, a pessoa diz assim, Marcelo, eu estou com um problema muito sério porque eu estou morando de aluguel, estou passando por um problema difícil, o senhorio já pediu a casa, eu não sei o que fazer. Você não pode interpretar isso como uma derrota, mas como um mover de Deus. Aquele que está orando por uma casa, ele tem que entender que isso é um mover de Deus. Por quê? Quando Deus permite que você fique confortavelmente onde você está, ele não mexe em nada. Quando Deus começa a provocar um movimento em que você se sente incomodado, é porque a sua bênção está chegando. Ficou feliz agora? Graças a Deus. Qualquer movimento é para ser comemorado. Eu me lembro que nós fomos visitar uma senhora no hospital que teve um AVC, eu já contei isso aqui no programa, mas posso contar de novo. Milagre nunca é ultrapassado, não tem prazo de validade. Nós fomos visitá-la no CTI de um hospital, teve um AVC em último grau, e daí os médicos disseram o seguinte, olha, ela não vai sobreviver, se sobreviver, ela vai ficar com sequelas irreversíveis, vai vegetar. Então, nós estamos apostando que ela, de fato, vai morrer. Entramos no CTI e nós percebemos, durante a oração, que ela moveu um dedo. Saímos felizes de dentro daquele CTI. Você sabe o que o médico disse? Não estou culpando o médico, a medicina e os médicos são de Deus, são criados por Deus. Mas jogaram um balde de água fria em nós. São espasmos, movimentos de espasmos. Não leve em conta isso. A família desabou, né? Poxa, estávamos tão felizes. Daí eu dei um estalo, eu pensei, peraí, ainda que seja um movimento neurológico, um espasmo do próprio medicamento, ela se mexeu. E se ela se mexeu, para nós, a gente começa a entender que Deus está agindo. Qualquer melhora, eu preciso interpretar como um mover das águas. Eu falo até para a produção que está aqui. Vocês conseguem entender que qualquer movimento é mover das águas. Talvez você tenha desanimado de viver porque você acha que tem que acontecer agora o milagre. E Deus já está trabalhando. Você que não está percebendo. Mas o movimento, o mover das águas já está acontecendo. Então seja grato a Deus e diga, Deus, agora depois do programa, depois de ouvir o teu evangelho, eu consigo perceber que alguma coisa estranha já está acontecendo ao meu redor. Então glória a Deus por isso. Mas eu estou com a diabetes alta e alta e alta e alta. Bom, já tem 2 dias que não está tão alta. Glória a Deus! Obrigado, Senhor, porque já há um mover do céu em meu favor. Agrade a Deus com uma vida de santidade, para que Deus honre todas as promessas que Ele tem para a sua vida. Lembre-se, qualquer movimento, no sentido de te abençoar,
de te ajudar, deve ser interpretado como um mover de Deus. Então, qualquer coisa, situação que você esteja vivendo, e até eu posso dizer assim, olha, quando a gente está muito acomodado, a gente precisa de uns balanços para a gente começar a ver que aquilo que é para eu fazer, Deus não vai fazer. Então eu tenho que me colocar de pé. Eu acho que eu já contei a história da vaquinha aqui, já contei. Bom, acho que não sei se dá tempo também, produção dá tempo. Então deixa eu contar uma coisa para vocês. Eu acho que eu já contei, mas eu vou contar de novo. Tinha um camarada que ele tinha uma vaquinha, morava no alto de uma serra, e ele tinha uma vaquinha que a família toda só bebia leite. Leite de manhã, de tarde, de noite, almoço, mingau, jantar, mingau, lanche da tarde, leite. Acho que eu já contei, né? Acho que eu já contei sim, já contei. Mas eu vou contar de novo, não tem problema não. É uma história muito interessante, mas pode ser que você se identifique, você que está assistindo pela primeira vez. E daí, os filhos só leite, 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 porque não tinha mais nada. Então, tinha um missionário e tinha um discípulo desse missionário. Eles subiram a montanha, essa serra, chegando lá em cima, viram uma casa muito pobre, muito simples. E daí, um homem sentado na varanda, cadeira de balanço. E daí chegaram lá para anunciar a palavra de Deus. Só mora aqui sozinho? Nada, sozinho não, disse lá o moço, né? Tá a minha mulher aqui, aí chama a mulher, vê a mulher, aquele lenço na cabeça, aquele aspecto bem assim rural, né? Aquela filharada também, sai de dentro de casa, e todo mundo com aquele bigodinho de leite. E daí ele perguntou assim, vocês vivem de quê? Ele disse, aqui nós vivemos dessa vaquinha que Deus deu pra gente. Qual vaquinha? É a mimosa, aquela vaquinha que está ali. A gente toma leite todo dia, de manhã, de tarde, de noite. Vocês só bebem leite? Só leite. Porque a única coisa que Deus deu para a gente foi essa vaquinha que nós ganhamos. E a gente bebe leite todo dia. O mestre, né, que era um missionário, um homem de profunda espiritualidade, um homem contemplativo da Escritura, ele chamou à parte o seu discípulo e disse assim, desamarra a vaquinha, empurra ela do precipício. Olha, o discípulo ficou doido. Ele disse, mas mestre, o senhor acabou de ouvir que eles sobrevivem por causa da vaquinha que dá leite. Assim, faça o que eu estou pedindo. Desamarra a vaquinha, empurra pelo morro abaixo. E daí ele fez isso. O mestre conversando com eles, o discípulo disfarçou, foi lá, desamarrou a vaquinha e empurrou a vaquinha. A bichinha morreu. Eles desceram, não falaram nada. Se despediram e desceram. Um ano depois, aquele mestre já era muito idoso, faleceu, e o discípulo continuou a sua missão que o seu discípulo havia ensinado, seu mestre havia ensinado. Aí ele olhou para a montanha e disse, puxa, eu me lembro que há um ano atrás eu estive aqui e tinha uma família lá em cima, eu me lembro que eu até joguei a vaquinha do precipício, eu vou lá em cima ver se eles ainda estão vivos, porque eles só bebiam leite. E daí, chegando lá em cima, viram uma casa, ele viu uma casa bonita, telhado bonito, cercadinho, cheio de flores, e um senhor já com uma roupinha melhor, na cadeira de balanço. Ele disse assim, o senhor mora aqui há muitos anos? Ele disse, eu nasci aqui. Eu estive aqui o ano passado com o meu mestre, ele já faleceu, estava muito idoso, passava de quase 100 anos, e daí ele disse assim, eu me lembro, sim, ô mulher, e chamou a mulher, já veio a mulher com um penteado bonito, as crianças saíram dentro de casa, tudo com a roupinha bonitinha, lavadinha, e daí disse assim, olha, você sabe que depois que vocês foram embora, tivemos uma notícia muito triste, nossa vaquinha, nós encontramos ela morta, estava lá no precipício. O discípulo, né, que agora já era mestre, pensou assim, se ele soubesse que fui eu que soltei a vaca e joguei ela para baixo. Ele disse assim, mas você sabe o que aconteceu? Nós tiramos o couro da vaca, vendemos a carne, fizemos uns sapatos, umas bolsas e minha esposa voltou lá para a cidade para vender. Olha, deu tão certo que daí nós compramos uma lojinha, começamos a vender calçado, daí nós temos uma casa na cidade e uma casa no campo. Depois que a vaquinha morreu, a nossa vida melhorou, porque a gente saiu do comodismo. Bom, o final da história é que eles foram felizes porque a vaquinha foi para o brejo. Às vezes, a gente fica tão acomodado com a situação que a gente não consegue descobrir outras saídas.
Deus às vezes permite que a gente aperte de um lado a situação para a gente ver outras possibilidades. Aquele paralítico chegou naquele tanque, naquele poço, né? Era um tanque na verdade, e ele estava cansado porque não tinha ninguém para ajudá-lo. Ele chegou ao limite. Olha, glória a Deus por isso, porque se ele tivesse ali cercado de amigos que levassem ele para ser curado, ele não ia ter o grande encontro da vida dele com Jesus Cristo. Então você que está passando por um momento difícil, você que está vendo sua vaquinha ir para o brejo, repito essa história. Já repeti em outros programas. Então você me desculpe se você ouviu de novo, mas que você tome posse da palavra de Deus que diz que tudo se renova, que Deus faz todas as coisas e que aquilo que era velho ficou para trás e que eu posso recomeçar. Então que você tenha no seu coração o desejo, a certeza de que Deus é Deus e que somente Ele pode mudar a sua história. Apertou um pouquinho daqui? Não tem problema. Nós vamos em frente, sabendo que tudo concorre para o bem daqueles que amam a Deus. Nos meus minutos finais, eu quero dizer para você, confie em Jesus Cristo. Não acredite em promessas que não vêm da palavra de Deus. Creia naquilo que a Bíblia fala, naquilo que a Bíblia ensina. Seja cristocêntrico. Convide Jesus para fazer parte do seu dia a dia. Você que está afastado de Deus, você que está longe de Deus, eu quero fazer um convite para você. Toda terça-feira eu estou no grupo de oração da comunidade Mãe do Redentor, no bairro de Olaria, no Rio de Janeiro. Toda terça-feira. Fica na rua Paranapanema, 752, em frente ao 16º Batalhão. Então você vai ficar ao lado também de uma padaria, você vai encontrar toda terça-feira uma equipe de missionários da comunidade católica Mãe do Redentor. Vão orar por você, você vai ouvir uma boa palavra, eu quero orar por você, quero estar com você. Então venha estar conosco toda terça-feira. Se você quiser mais informações, aparece aí na sua tela da sua TV o site mãedoredentor.com.br, tem lá o endereço, tem o telefone também para você entrar em contato. Esteja conosco, começa às 7h30 da noite, toda terça-feira. Toda terça-feira. Ah, não sei se terça-feira que vem vai ter, não. Toda terça-feira tem encontro de oração, tem pregação, eu estou lá pregando e orando por você. É uma forma de você encontrar Deus na sua vida, você que está afastado de Deus, a sua vaquinha foi para o brejo, graças a Deus, porque agora você pode se levantar, você pode se mover, nós queremos orar pela sua casa, pela sua família, e eu tenho certeza de que Deus vai te abençoar profundamente. Eu quero orar por você, ó Deus Todo-Poderoso, abençoe esse irmão, essa irmã que assiste o programa Resgate nesse momento, que tu possa restaurar as forças da visão espiritual e mover, ó Deus, as águas em torno desta pessoa para que ela possa sentir a tua presença. Tudo isso te peço e agradeço, em nome de Jesus. Amém. Tenha uma boa semana. Você sabe que o programa é todo domingo e toda segunda, domingo 3 da tarde, amanhã, segunda-feira, ou se você está assistindo segunda-feira, sempre às 5 da tarde. Então, domingo 3 da tarde e segunda, 5 da tarde. Agora, quando acaba o programa, você pode assistir pela internet. É só você acessar o site mãedoredentor.com.br que o programa que você acabou de assistir já está lá disponível para você assistir novamente. Deus abençoe, muito obrigado e até o próximo programa, se Deus quiser.